Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite à comunidade do Vicente Leporassi. Comunidade eu entendo professores, entendo funcionários, entendo pais de estudantes, mães de estudantes, mas sobretudo os estudantes. É a vocês que eu me dirijo agora. E eu faço esse vídeo em caráter de urgência, urgentíssima. Por quê? Porque mais uma vez, e acho que não é surpresa para ninguém, o Vicente Leporassi ele foi indicado a abrigar o modelo de educação chamado Escola de Tempo Integral, a famosa PEI. Eu devo enfatizar que é a terceira vez que essa proposta chega no Vicente Leporassi. As duas primeiras vezes nós promovemos discussões, nós promovemos debates, nós convidamos a comunidade para que viesse expressar sua opinião e ouvir a nossa também. E nessas duas ocasiões essa proposta ela foi recusada. A comunidade entendeu que é um modelo de escola que não atende às necessidades da comunidade. E, infelizmente, para nossa surpresa, no meio dessa pandemia, no meio desse caos em que a gente anseia tanto pela volta a uma vida quase normal, nos veio a notícia que nossa escola ela recebeu a proposta para o ano que vem se tornar essa escola de ensino integral. O que me cabe dizer aqui para vocês? Não considero legítimo, não considero correto essa proposta estar na nossa mesa novamente. Uma vez que a comunidade escolar ela expressou de maneira inequívoca, eu tenho os dados, eu tenho os números, ela expressou de maneira inequívoca e assim, com uma quantidade expressiva, a recusa a esse modelo. Então, quando nós temos essa proposta novamente, há um entendimento que parece que o que foi votado, o que foi deliberado, parece que não teve tanto valor assim. Entretanto, a escola vai promover aí mais uma vez uma consulta. E uma consulta que agora tem vários elementos que são agravantes. Estamos no meio de uma pandemia. Da mesma maneira que eu não defendo que os filhos de vocês estejam numa sala de aula hoje, eu também não ouso convidá-los aí para a escola, fazer um debate, fazer uma reunião para que a gente possa fazer algo parecido com o que foi feito no passado. Entretanto, consultá-los é uma obrigação. E eu devo dizer para vocês que sem essa consulta, sem essa discussão, até evitar essa mudança seria bastante difícil. É claro que cada um tem sua opinião, cada um tem seu argumento, o sentido é promover a discussão. Essa discussão ela tem que ser feita por todos, mas fundamentalmente não é interesse do professor, e nem no interesse da direção, nem no interesse do governo. Eu acho que o motivo de ser do Vicente Leporassi há 60 anos, é uma escola que tem 60 anos, é servir a essa comunidade. Isso aqui era do Tuparuquera, o antigo Tuparuquera. Isso aqui o Vicente Leporassi é uma conquista da comunidade. A comunidade, o entorno adjacente aqui, lutou com muita força e conseguiu o terreno e fez o Vicente Leporassi. Então o Vicente Leporassi ele nasceu para servir a essa comunidade. Me permitam expor, eu acho que eu tenho o direito de fazer isso. Eu acho que eu estou em isolamento, eu sou um professor, educador, eu faço parte da comunidade, minha filha estudou na comunidade, minha ex-esposa estudou na comunidade, eu tenho um laço afetivo com a comunidade. Então, eu acho que eu dizer o que eu penso sobre isso, eu acho que não fere ninguém, até porque outras pessoas têm o direito de fazer o mesmo, desde que não ofendam, desde que não coloquem em questão a honra de qualquer pessoa. E é isso que eu vou fazer agora. Eu, Edivan, professor de História no Vicente Leporassi há 14 anos. Eu sou terminantemente contra esse projeto. Eu continuo achando, e hoje eu falo com muito mais propriedade, acho que eu passei até do campo de achar, uma vez que quando isso foi proposto a primeira vez, nós não tínhamos tantos elementos para analisar uma escola de ensino integral. Hoje nós temos esses elementos. Existem estudos, que eu li, existem relatos de professores que trabalharam nessa escola e agora estão no Vicente Leporassi e trouxeram para a gente relatos, que eu faço questão de compartilhar com vocês. Então hoje eu diria que a minha opinião é muito mais respaldada, muito mais incisiva do que foi alguns anos atrás. Eu sou totalmente contrário a essa proposta. Primeiro que a gente está falando de uma escola que, uma vez adotada esse modelo, ela se torna uma escola excludente. Excludente em qual aspecto? O estudante da periferia, ele é muito parecido comigo mesmo, porque eu sou da periferia, eu sou do Grajaú. O estudante da periferia é aquele rapaz ou aquela moça que tá na escola, mas tem que olhar para o mundo. Porque tem que ajudar em casa, às vezes. Tem que cuidar do irmão, às vezes. Tem sonhos, quer fazer curso. Às vezes a escola não oferece aquilo que o estudante quer. Então ele vai buscar um curso de implementação, de complementação, um estágio, vai começar a trabalhar. E percebam uma coisa. Nós estamos aí no meio de uma pandemia.
Mais de 50% da população econômica ativa do Brasil está parada, está sem trabalho, está sem receber. Há um empobrecimento generalizado, principalmente na periferia. Então, meu estudante está confinado em casa. Muitos dos estudantes querem trabalhar, querem estar vendo o pai e a mãe ali passando um sufoco do caramba, tão preocupados. Então, o estudante da periferia, como eu, ele quer trabalhar, ele quer fazer curso, ele tem uma vida fora da escola. Ele tem necessidades fora da escola. Então, quando você propõe um modelo de escola que coloque um aluno das 8 horas dentro de uma escola, você tira desse estudante a possibilidade dele ter uma vida fora da escola. Então, aquele aluno que trabalha, ou ele muda para o EJA, ou ele sai da escola. Aquele aluno que cuida, que estuda de manhã e vai para casa correndo para cuidar do irmão porque a mãe está trabalhando, ele também não vai ter espaço no Vicente Leporassi, a não ser que seja no EJA, se ele tiver idade para isso. Aquele estudante que tem o sonho de fazer um curso, está fazendo um curso, alguma coisa assim, ele vai ter que parar, porque ele vai ter que dar exclusividade para a escola. Percebam vocês que eu estou tirando os estudantes em fatia, é o perfil da periferia. Então o Vicente Leporassi caminha para um tipo de escola, se for aprovado, que não contempla essas necessidades. Esse aluno ele vai ter que ir para o EJA, se ele tiver idade, ou ele vai ter que ir para uma outra escola adjacente. Então percebam que isso, para a comunidade, e eu entendo dessa maneira como filho da comunidade, é um problema seríssimo. Então, eu vejo isso como um modelo excludente. Existem dados para isso. Alguns estudos dizem o seguinte, que esse modelo, realmente, ele vai fazer com que o aluno fique 8 horas na escola. Mas aí o que acontece? A gente está falando de escolas que não vão receber um investimento maciço para isso. Porque para você deixar o aluno 8 horas dentro de uma escola, ele não pode ficar dentro de uma cadeira olhando para um professor. E nem num pátio sentado. Essa escola tem que ter espaços diferenciados, salões diferentes para aprendizagens diferentes, tem que ter um espaço lúdico, tem que ter uma área verde, tem que ter equipamento, tem que ter funcionários sobrando, uma limpeza. E eu fico pensando, exatamente nesse período em que os governos anunciam cortes de verbas, as escolas vão voltar com um número menor de estudantes por conta da pandemia, provavelmente. Como é que eu vou confinar um aluno 8 horas num lugar sem a estrutura adequada? Aí, meus amigos, eu já falo como educador. Eu concebo a escola como espaço de aprendizagem. Eu recuso terminantemente a ideia de uma escola como um depósito de estudantes. Aquele lugar em que você coloca uma pessoa e deixa ela lá 8 horas porque, de repente, você tem outras coisas para fazer. Eu acho que a função da escola, ela é para além disso. A escola precisa ser um espaço formativo, de convívio. Não sou contrário à ideia que um aluno fique 8 horas dentro de uma escola, desde que esse espaço ele tenha estrutura humana, pedagógica e física para isso. Definitivamente, não é o caso de nenhuma escola de tempo integral que eu tenha notícia aqui na região. São escolas que carecem de infraestrutura mínima, são escolas que, e aí eu já falo baseado em relatos de professores que já foram e já voltaram e saíram decepcionadíssimos. São escolas que funcionam 8 horas, mas não funcionam com um aparato muito diferente do que já existe no Vicente Leporassi. Então eu considero 2 aspectos para me dizer não a essa proposta. Primeiro, que eu acho que é um modelo de escola que é excludente, ela exclui o aluno da periferia, e estudos indicam que vem gente de fora estudar aqui. Quem vai mandar aluno para estudar aqui é uma família que tem condições de manter o filho 8 horas dentro de uma escola. É uma família que, de repente, entende que o aluno tem que ficar às 8 horas porque é melhor do que ficar na rua, e é legítimo, é correta essa afirmação. Entretanto, eu acho que se for pesar os prós e os contras, eu acho que o prejuízo para a nossa comunidade é muito grande. O Vicente Leporassi ele vai deixar de ser uma escola que atende a nossa comunidade. E isso, para mim, é uma coisa que tem um caráter inaceitável. Não dá para aceitar isso. Então, mais uma vez, eu vou votar contra. Só que isso é minha opinião e ela pode ser contestada, ela pode contar com a discordância de muita gente, pode ser até a opinião que no final do frigir dos ovos não é a que vai prevalecer, mas é o meu voto. Entretanto, a minha preocupação agora não é nem se vai ser aprovado ou não, a minha preocupação agora é a seguinte, é garantir a toda a comunidade escolar, mais uma vez, a possibilidade de se manifestar. A possibilidade de, mais uma vez, colocar a sua opinião. Me preocupa muito um seguinte aspecto, o governo ele colocou essa proposta e está dialogando aí com um prazo muito estreito para que a gente dê uma resposta. Por exemplo, eu fiquei sabendo disso ontem, domingo. A escola já está tentando viabilizar a possibilidade de uma reunião de pais
para amanhã ou depois. Então, assim, eles querem a coisa realmente muito rápido, inclusive com o conselho depois votando. Eu, desculpa falar, mas eu entendo que essa rapidez, essa pressa, ela não é por acaso, ela não é porque eles não têm tempo de deixar com que a gente discuta. Eu acho que essa pressa exacerbada, essa pressa, ela tem o sentido de tentar limitar o máximo possível aí a possibilidade de diálogo, porque nós estamos em pandemia. Então, assim, é um assunto de nosso interesse, é um assunto do interesse das famílias, é um assunto de interesse da escola. Então, é provável que a escola elabore algum tipo de consulta, algum tipo de votação, alguma coisa nesse sentido. É necessário fazer. Não é o ideal. Eu acho que o ideal seria uma reunião ampla com todo mundo, com plena participação. A ideia de uma reunião online, ela é excludente. Ela é excludente por quê? Porque vai participar da reunião os pais que têm acesso aqui à internet. Aquele aluno que já está excluído porque não tem internet, porque não faz a lição porque não tem internet, o pai e a mãe, se for uma votação eletrônica, sequer vai conseguir participar. E isso é um problema por quê? Porque é exatamente as pessoas que mais serão prejudicadas se isso for aprovado. São as famílias mais fragilizadas, às vezes. Então é preciso que a gente se integre, que a gente discuta, que a gente se aproprie dessa discussão. E que, sobretudo, eu já conversei com a direção se mostrou bastante sensível, é criar mecanismo realmente para que todos possam participar e, mais uma vez, decidir. E aí o terceiro e fundamental que eu queria dizer para vocês. Quando você diz não para uma criança uma vez e ela não entende, tudo bem. Você fala a segunda e ela não entende, tudo bem. A gente está falando da terceira vez, eu não estou mais falando de criança. Nós temos uma opinião enquanto comunidade escolar. É muito, muito triste ter que ficar nesse desgaste, principalmente nessa época que a gente está vivendo, por conta de algo que a comunidade já se colocou de maneira tão clara, tão nítida e mais de uma vez. Então eu quero sim participar desse debate, dessa consulta, mas eu gostaria muito que as pessoas que estão gerindo tudo isso, as pessoas que têm acesso, que terão acesso aos resultados e que têm a prerrogativa de decidir essas coisas, respeite aquilo que a comunidade vota, aquilo que os pais votam, aquilo que nós queremos. Eu acho que se é uma coisa que dá identidade a uma escola e tem que ser respeitada, é a capacidade da comunidade expressar a sua vontade nela. Se você tem um aparato de escola em que a vontade da comunidade ela não é respeitada, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. O Estado ele tem que servir a população, não é a população que serve o Estado. E eu ensino isso para os meus alunos. Então, eu cresci acreditando, me formei acreditando numa escola democrática, uma escola em que a vontade dos estudantes, a vontade dos pais, das mães e daquelas pessoas que dão vida à escola, ela tem que ser prevalente em relação àquilo que é a política do Estado. Então nós temos aí a opção, segundo a diretoria de ensino, nós temos a opção de dizer não. Então assim, a minha opinião é que nós devemos dizer não. Mas isso é uma opinião, isso vai ser decidido em termos democráticos, o que eu espero que realmente que esses espaços de discussão sejam ocupados por vocês. A cidadania ela só tem importância, senhores, se existe cidadão. Direito só existe porque pessoas lutaram por direitos. Então, ou para dizer sim, ou para dizer não, não, professora Diva, eu quero a escola de ensino integral para o meu filho. Então, por favor, participe. Dê sua opinião. Some com a gente. O que não dá para deixar é meia dúzia de pessoas decidirem isso sozinhas. Não dá para aceitar isso. Então, eu agradeço muito. Desculpa se o vídeo foi longo. Queria entrar em contato com vocês com outro tipo de assunto, com uma coisa mais leve, expressar a saudade que eu sinto de vocês, expressar minha esperança de que daqui a alguns meses a gente possa mais uma vez se olhar nos olhos. Então, mas a gente tem esse desafio pela frente, então, antes disso acontecer. Eu agradeço muito, fiquem em paz, tá bom? É isso.